O seu propósito de vida está caminhando na direção certa? Olá, meus queridos e queridas da nossa família Bem-Estar FM. Eu sou o pastor Nedson Viana e vim trazer essa mensagem de impacto para a sua vida e também chamar a sua atenção para você ficar atento no seu propósito de vida. Mas o que é o nosso propósito de vida? É quando você descobre aquilo que Deus mandou você vir fazer na Terra. Esse é o seu propósito de vida. E quando você caminha ao lado dele, você vai ver que o resultado final é positivo. Nós vamos ver na vida de duas pessoas, dois personagens bíblicos, dois propósitos. Um estava na direção errada e deu errado. E o outro estava na direção certa e deu certo. O primeiro propósito está na vida de Judas. Judas Iscariote foi um dos 12 apóstolos escolhido por Jesus. Então, quando Judas foi escolhido por Jesus, veja como estava a situação de Judas, tudo favorável. Judas, escolhido pelo próprio Jesus, teve o maior mestre de todos os tempos. Judas também teve toda a sabedoria representada por Jesus a seu favor. Judas também teve ou estava no ministério mais poderoso e milagroso do mundo. Judas tinha o amigo mais leal possível a seu favor, ao seu lado. Judas também tinha o líder mais cuidadoso que o mundo teve para cuidar dele. E Judas tinha o ser ou o homem mais santo que a terra já conheceu, pois a própria palavra diz que o único que não pecou foi Jesus Cristo. Porém, o que Judas não se atentou foi que Judas tinha, segundo estudos, um outro propósito que não era o propósito de Jesus. Segundo alguns estudos, mostram que Judas, o propósito dele era que Jesus viesse como um rei de um grande exército e tirasse todos eles da escravidão romana. Porém, o que Judas não conseguiu perceber, e olha que isso era colocado todos os dias patente aos seus olhos, é que o Senhor Jesus veio com um propósito. E o seu propósito era livrar toda a humanidade do pecado e salvar toda a humanidade. Como o propósito de Judas estava errado e ele não consertou, o resultado final foi que ele vendeu Jesus, ele traiu Jesus e ele foi e se enforcou. E segundo a palavra de Deus, a própria Bíblia condena aquele que tira a sua própria vida. Portanto, o resultado final de Judas foi um resultado muito ruim. Agora nós vamos para o resultado positivo, mas a vivência. Você vai ver que muitas das vezes na nossa vida, quando você está passando por muita dificuldade, é exatamente o momento que você está no caminho certo. Vamos analisar a vida de Ruth. Primeiro, Ruth, ela nasceu em Moabe. Ela era uma moabita e Moabe era uma terra que desagradava ao Senhor, pois eles tinham muitos deuses, todos falsos, pois não cultivavam ou não adoravam o Deus verdadeiro. Então ali tinha também uma cultura pagã, aquela cultura que não tem o Deus verdadeiro no centro das atenções. Ruth também casou com um marido que morreu pouquíssimo tempo depois, outra situação muito delicada. Ruth também casou no momento errado, pois logo em seguida veio uma fome tão grande que obrigou ela e a sua família a saírem do país onde moravam. Só que Ruth tinha bom senso. Ruth percebeu que a situação dela não era fácil, mas ela aprendeu a conviver com situações delicadas e difíceis
e aprendeu a cultivar o bom senso. Então, quando Noemi vai despedir as duas noras, Orfa era uma, então Orfa volta para sua terra. Mas Ruth percebeu que ali não tinha nada, não tinha o Deus verdadeiro, e ela já tinha tido contato com o Deus verdadeiro, o Deus de Noemi. Noemi era do povo de Israel, e ela cultivava o Deus verdadeiro. Ruth usou o seu bom senso. Então ela fala para sua sogra: aonde você pousar, eu vou pousar também. Aonde você for, eu irei também. O teu Deus será o meu Deus, e aonde estiveres, eu estarei também. Então, nesse momento, Ruth percebe que a esperança que ela tinha era exatamente no Deus de Noemi. E isso fez toda a diferença na vida de Ruth. Pois, ao chegar de volta em Israel, Ruth foi trabalhar num campo de um homem chamado Boaz. E, segundo a tradição, Boaz poderia resgatar a família de Ruth, né? Na verdade, resgatar a família de Noemi, que Ruth era uma das pessoas da família. Então, ele resgatou, casou com Ruth, e daí por diante, Ruth, que só vivia em situações delicadas, em situações de perdas, agora ela passa a viver os êxitos da vida. Por quê? Porque alinhou o seu propósito ao grande eu sou, ao nosso Deus verdadeiro. Então, como está o seu propósito? Quando tudo for finalizando, o seu propósito está em direção aos céus, está em direção ao Senhor Jesus. Fique atento. Esta mensagem é uma mensagem de alerta. Se o seu propósito não está indo de encontro à obediência de Deus e à sua palavra, se o seu propósito não tem objetivo de continuar com o Senhor Jesus no centro das atenções, ele está errado, está fora de padrão e vai te levar exatamente como o propósito de Judas. Eu aconselho a você a mudar de ideias, tenha bom senso, coloque Jesus no centro das suas atenções. Viva o propósito de Deus para a sua vida. E com certeza o final já está garantido. Vitória e êxito. Essa é a mensagem que eu oro para que você receba, para que você tenha sempre o melhor de Deus. Pois aqui na terra ele ainda garantiu que os dele, eles conseguem produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E muito mais quando chegarmos no paraíso do Senhor Deus, os céus, uma cidade chamada Sião. Esta foi a mensagem Bem-Estar de hoje. Que Deus te abençoe grandiosamente. Lembre-se de curtir, pois nós fazemos vídeos, né, um esforço tremendo, e gostaríamos que você usasse só 1 segundo do seu tempo, colocasse agora os seus dedinhos abençoados e curtisse para nós, e também se inscrevesse para receber nossos vídeos. Ative o sininho que quando nós fizermos nossos vídeos, eles vão estar te avisando que tem vídeo novo. Que Deus te abençoe grandiosamente. Um abraço do pastor Nedson Viana. Tchau, povo de Deus.